Caros alunos, tudo bem? A gente vai continuar aqui a aula 6 de vespertilionide, né? E a gente tinha parado em miotes, né? Então aqui, o último slide que a gente tinha visto eram os miotes, né? Miotes sodales, né? Bom, os próximos são, né, comparado com miotes, tem centenas de espécies. A gente tem esses gêneros aqui. Primeiro, a gente vai olhar alguns que se ocorrem na América do Sul, né? Então, Rogesa, né? É um Rogesa túmida, né? Depois foi descoberto, né? Foi dividida, né? É, e tem 11 espécies de Rogesa hoje em dia, né? Então, antigamente a gente achava que tinha Rogesa túmida é, no Brasil, né? Mas agora a gente reconhece que é Rogesa io, né? Então, e depois tem a Aeroestes, né? Então, veja, em roxo, onde tem Aeroestes junto com Rogessa, né? Ah, e Esperopteros, ele é asiático, né? Tem no Nepal, Malásia, Vietnã e assim por diante. Então, vamos começar com Rogessa, né? É, Então tem Rogessa túmida, né, de que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Depois tem Rogessa genovese, é, na região de Chiapas, México, só duas florestas, né? É, e o habitat dela, duas florestas, né, maduras, né? Então, o habitat está sumindo, né? O Minutilha ocorre em Colômbia e Venezuela, né? O Rogesa mira, uma espécie rara, mas aparentemente tem uma população estável. E é conhecido só de um rio, um vale de um rio, né, em Michoacán, México. As outras espécies são pouco conhecidas, né? Então tem o Sony, tem no Brasil e no Suriname, Menchui, né, das florestas da América Central, uma do Equador, Eneus do Yucatán, Bicanes, América Central, Rogessa io, né, América Central e do Sul, e Pardo, do México, né? Então, eles são pequenininhos e douradinhos. A gente já vai ver umas duas delas, né? Depois a gente tem Hesperotenos, né, de que é asiático, né? E eles parecem um pipistrelo, né? Com dentes grandes, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre eles, né? Eles ocorrem na Malásia e na Sulawesi, né? E como todos eles gostam de floresta intacta, e como essa é uma região de desmatamento intenso, né? Aí eles estão desaparecendo, né? Agora, Aerorestes, né? É conhecido antigamente como Laciurus, né? Ou morcegos das aves, né? O Laciurus ainda existe, né? Esses aí da América do Sul foram divididos e tirados, né? E, e baseado em estudos de DNA, né? O nome é de 1870, né? Então, eles antes eram Erestes, depois eles foram incluídos dentro de Laciurus, e agora foram divididos de novo. O grupo também é conhecido como os morcegos de pelo cinzento, por causa do aspecto meio, né, de geada do pelo, né? Frosted, né? Pois os pelos do o, de guarda, né, né, da pelagem deles tem pontas esbranquiçadas, né? A Tibocinereus é descrito aqui, né? As outras, egrérios, os super raros, seminotos, ocorrem no Havaí. E Vilocimus era uma subespécie de Lacyrus cinereus. Então, veja, Lacyrus cinereus tem sido dividido em várias espécies, né? Ele ocorre no Havaí, então ele conseguiu chegar no Havaí, né? No meio do Pacífico, né?
Dasypterus, né? Então, olha, ele, né, Lasiurus, ampla distribuição, Dasypterus, né? Era um amarelo, né? Um dos yellowbats que foi separado do Lasiurus, né? Dasypterus ega, a gente vai falar um pouquinho, depois tem intermédios, xantinos, insulares, né? Endêmico de Cuba, né? Ele tem uma distribuição, né, meio fragmentada, né? Um, é, ele, é, ele gosta de ficar em palmeiras, né? Esse hábito dá versatilidade para eles. Mas eles correm um enorme risco quando tem uma tempestade muito forte de vento, como é frequente no Caribe, né, com os furacões, né? Então, o hábito deles ficarem nas palmeiras põe eles em risco, né? Agora, o Laciurus, né? é, é, eles, é, né? É, muitas dessas espécies é, foram, foram divididas para novos gêneros conforme o nosso conhecimento molecular aumenta, né? Mas todos esses arestes, acípteros e laciuros, eles gostam de ficar na folhagem, em ambientes abertos. Ah, eles têm, né, pelos super compridos e grossos, provavelmente pelo hábito de ficar fora das cavernas e dos túneis e assim por diante, e ficarem expostos na vegetação. A pelagem é vermelha ou amarela, né? É, e com as pontinhas prateadas, né, como em Aeroeste cinereus, né? Outra característica desses morcegos é que eles têm dois pares de tetas, né? A maioria só tem um par de tetas, como os primatas e os seres humanos. E eles normalmente têm gêmeos, ou às vezes têm tripletes, né? E ocasionalmente tem quatro filhotes, né? Uma ninhada. Tre é, Três espécies de laciurus vão ser conversadas, né? Ebenos é conhecido de uma espécie de 1999 do Brasil, né? E, bom, vamos falar sobre esses morcegos, né? Então, aqui a gente tem Hesperoptenos ticheli, né? Esse aqui é esse segundo aqui, Hesperoptenos, né? E que ocorre lá na Ásia, né? Ele ocorre na Índia e no Ceilão, né? Sri Lanka e partes do Nepal, Butã e Bangladesh. Também ocorre no Sudoeste Asiático, de Mianmar até a Tailândia, Laos, Vietnã e Camboja. Ele tem a coloração amarela, ele gosta de ficar na vegetação, né, em áreas abertas. Então, nesse sentido, lembra um pouquinho o Laciurus, né? As suas orelhas são redondinhas e ele caça na borda das florestas e nos descampados, inclusive em dunas, né, com vegetação, em outras áreas abertas. E ele normalmente está em pequenos grupos na folhagem, né, principalmente no dossel. O voo dele é, né, ágil e seguro. Ele se alimenta de insetos como besouros e cupins, né? Ou seja, insetos que voam devagar. As fêmeas criam uma vez por ano. E normalmente só um filhote. Essa espécie não é fácil de ser encontrada e parece ter uma distribuição maior do que a gente hoje em dia percebe, né? Um, Heteroptenos blamford, né? Ele é pequeno, né? 6 a 6,1, 6,4 gramas, né? E ocorre na Malásia, né? Vietnã, Bornéu e Laos.
Ele, comparado com esse aqui, eles são parecidos, né? Comparado com esse aqui, ele é marrom. E ele tem umas áreas quase que nem ventosas, mas na verdade são pads, né? Então são umas calosidades nas bases do dedão e no pé. As asas são não muito largas e, quer dizer, largas e curtas, né? A, o tragus dele parece um rim, né? É meio redondinho assim, né? Ele gosta de floresta úmida e as florestas secas de pterocarpáceas, né? Nas planícies e nas áreas mais altas, normalmente perto de pequenos rios e riachos. Ele gosta de ficar na boca da caverna de calcário, em pequenas colônias de 10 indivíduos. Ele também, às vezes, parece estar abrigado no meio de bambu. Eles, é uma espécie que não é muito comum e não é muito bem estudada, mas ocorre numa grande variedade de lugares, né? Que das dípteros intermédios, né? Olha, ele é bem peludinho. Nisso aí ele lembra um pouquinho os laciuros, né? De serem bem peludinhos, né? Veja, até o urupatágio ali, né? E encontrado no sul é das dípteros, né? No sul dos Estados Unidos, né? Então, das dípteros, lembrando para vocês, né, a gente falou de rojiça, aeroestes, hesperotones e dasípteros, né? Então, o antigo Lacciurus regia virou os dasípteros, né? Ops. E ele é um morcego amarelado, né, que ocorre nos Estados Unidos, né? É, e México, Guatemala até Honduras. Ele parece muito com o morcego amarelo do sul do Southern Yellowbed, né? Ele gosta de ficar no meio da vegetação seca de palmeiras, né? Ele não inverna, mas fica tórpido quando está muito frio. Normalmente, esses morcegos têm gêmeos, né? No começo do verão e em clone de maternidade. Quando você interrompe eles, as mães pegam os filhotes e vai procurar um novo sítio. Né? Então, se você for lá e cutucar eles, né, ou ficar, eles não gostam, né? No final do verão, as fêmeas adultas e seus filhotes formam colônias de alimentação, caçando os insetos noturnos em áreas abertas. Os machos são solitários o ano todo e só buscam a companhia da espécie na época de reprodução, que eles buscam com as fêmeas, né? Ele não é muito comum. E esse aqui é o Dasypterus ega, né? Então aqui é o Dasypterus intermédios, é o Northern Yellowbat. E esse aqui, Dasypterus ega, é o nosso, né? E vai do Brasil até os Estados Unidos, né? Incluindo a Argentina, né? E o México. As populações do hemisfério sul migram no inverno, particularmente os machos, né? As populações ali do México e dos Estados Unidos vão para o sul, né? Usando o litoral, né? E eles atravessam braços de mar, contanto que não sejam muito compridos. Essa espécie ocorre na mata e florestas, né? Esse aqui, por exemplo, está nesse, sabe, barba de bode, né? Aquele licking, né? Encontrado nas árvores, né? Eles gostam muito de palmeiras, né? Que é a melhor camuflagem para eles, né? Devido à cor, né? E eles têm ido para o norte, se acredita, por causa das palmeiras ornamentais, né? Então, você planta palmeiras ornamentais, aparece o da Sirius ega, né?
Ele gosta de se alimentar bem acima do dossel. E ele normalmente é solitário quando ele está habitando, né? Agora, Aeroeste cinereus, né? No antigo Laciurus cinereus, né? Ele é bem peludinho, Urupataja é peludinho também. E ele ocorre em boa parte das Américas, né? Do Argentina, Chile, Brasil, até o Canadá lá em cima, né? E ele tem essa coloração maravilhosa, né? De que o pelo base é amarelo, né? Mas ele tem esses pelos mais compridos que tem a ponta branca e uma banda preta, né? Então ele tem esse efeito maravilhoso, né? Eles gostam de ambientes de floresta, né? Na maior parte da América. E os sexos são separados exceto na época da reprodução, né? Então eles se abrigam em grupos do mesmo sexo, né? As fêmeas são mais abundantes no oeste e nas regiões baixas. Os machos parecem que gostam de áreas altas. Eles normalmente se abrigam sozinhos no meio da vegetação. Eles, eles voam rápidos e o voo deles é poderoso. E eles pegam os insetos no voo. Um, eles produzem chamadas que são audíveis para a orelha humana. Eles imigram, e os imigrantes imigram em grupos. Eles podem sofrer mortalidade grande com aquelas, né, usinas de energia eólica, né? Bate neles e mata. Agora, a rochessa túmida, né, que eu tinha falado para vocês, né? Costumava ser só rochessa túmida, depois dividiu rochessa rio e assim por diante. É um morcego pequenininho, né? Tem 3,5 a 4 gramas, né? Está presente no México, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Costa Rica. Ele tem uma coloração laranja, né? Que faz um contraste maravilhoso com as asas pretas deles, né? Minhas orelhas. O rosto é curtinho, né? Eles ocorrem em ambientes de 1.500 metros, especialmente em florestas deciduas, né? E habitam, né? um, cavernas e até prédios e casas, né, abandonadas. Eles saem do seu abrigo no pôr do sol e caçam perto do chão, né? É, é, ou eles podem caçar sobre a água também. E eles têm uma rota de patrulha, né? Enquanto que eles estão procurando, então eles ficam repetindo a rota de patrulha. A atividade é maior assim que tem um pôr do sol. E logo antes, então, ele tem esse pico no pôr do sol e um pico antes do amanhecer, né? É, os filhotes nascem em gêmeos, né? Então tem dois filhotes. Ele não é muito comum, mas a ampla distribuição dele na América Central, ele não é considerado ameaçado, né? Que tá Rochessa Io, né? E ele ocorre aí da região lá da Costa Rica, né? Nicarágua, até o Brasil, né? Então, norte da Colômbia, oeste do Equador, Venezuela, Trindade e Tobago, aquela ilha, né? No começo do Caribe, a Guiana, norte e centro do Brasil, norte da Bolívia, né? É, então, né, a gente potencialmente pode capturar, não aqui no Espírito Santo, né? Mas, bom, aqui é Laciurus borealis, né? Laciurus borealis, é, ele tem essa coloração maravilhosa, né? Lembra esse aqui, né? Que a gente chamava de Laciurus cinereus, mas é Orestes cinereus, né? Eastern Redback, né? E ocorre na América do Norte, né? É, inclusive o Canadá, né? Algumas populações do norte migram para o sul dos Estados Unidos no inverno, é, é, e eles entram na vegetação, principalmente na grama alta, né? Bunch grass, né? Que é bem alta, né? E na folhagem para hibernar, né? O corpo é marrom, né, na barriga e
é marrom nas costas e mais esbranquiçado na barriga. É, e o rosto é alaranjado. É, e os e os pelos de guarda têm pontas brancas, né? Eles não gostam de áreas desenvolvidas, né, pelo ser humano, né? E eles ocorrem principalmente em florestas remotas, né? E ele se abriga sozinho na folhagem, né? Ele tem um voo rápido e captura principalmente mariposas na asa, né? Voando em áreas abertas, né? As mariposas, elas detectam a colocação do morcego e tentam evitar sua captura fechando as asas, né? A, Aí o Lacciurus borealis fica perseguindo as mariposas fechando as asas e tentando escapar. E elas conseguem escapar 60% das vezes, né? As fêmeas, né, têm normalmente gêmeos, né? Então é outra espécie, esse grupinho aqui, todo mundo tem. O normal é só um, só que eles têm dois, às vezes mais, né? Essa espécie é considerada comum, né? Mas nos últimos 150 anos eles têm declinado, né? E aqui, ó, Lacionictris noctibangans, né? Se abriga na casca das árvores, né? Ampla distribuição, né? Do Alasca ao sul do Canadá e até os Estados Unidos e México, né? Eles também eles são conhecidos como silver-haired bats. Eles são diferentes do hoary bats, né? Um, é, e eles gostam das florestas coníferas das montanhas rochosas nos Estados Unidos e Canadá. Eles gostam de é, é, laguinhos, né? É, no meio da floresta e riachos, né? E eles se alimentam dos insetos, né? Efemeróptera, que surge lá dos riachos, né? Mas tem mariposas, besouros, uma grande variedade, né? Eles gostam de se alimentar mais tarde, então eles não estão na primeira saída, eles gostam de se alimentar mais tarde em relação às outras espécies. Ele tem um voo que as pessoas consideram errático, e é um dos morcegos mais lentos da América do Norte, né? Eles gostam de se abrigar na, na casca, embaixo da casca de árvores, né? Mas também eles gostam de oco de árvore e às vezes no meio da folhagem, né? As populações do norte migram para o sul dos Estados Unidos, Arizona, Novo México e o norte do México. Às vezes eles aparecem em navios, né? Ou em ilhas distantes. Parece que eles ficaram desorientados na migração. Eles migram com pequenos passarinhos e com os, os morcegos vermelhos também, né? Durante a migração, eles tendem a bater, né, às vezes, né, em torres de rádio em prédios altos. E eles sempre voltam para o mesmo lugar. Então, se você marcar eles, eles podem migrar, mas depois eles voltam para o mesmo oco de árvore que você marcou eles, né? Algumas espécies fazem hibernação local, com pequenos grupos em despenhadeiros, cavernas, minas, árvores e prédios. As fêmeas podem ter de um a dois filhos, né? Então, em junho ou julho, né? Aqui é o Lacciurus boniraris, né? O red bat, com que o Lacionictris, o silver-haired bat, migra, né? E ele tem um branquinho no peito, né? E o urupatágio peludo, se vocês olharem, né? Esse filhotinho caiu no chão, né? E a mãe tá vindo buscar ele, né? Para levar ele de volta para cima, né? Esse urupatágio peludo é característico, né, desse grupo das Laciurus e os gêneros afins, né? Que mais? Eles gostam de florestas e eles ficam na vegetação, né?
eles usam o urupatágio peludo como é, um cobertor, né? Eles cobrem inclusive o rosto quando eles estão na vegetação, né? No tempo frio, né? Esse aí é que tem filhotes, Lacílios borealis, às vezes tem tripletes ou quadrupletes, né? Ou seja, tá, é, um grande número de filhotes, uma ninhada, né? Grande para os morcegos, né? Esse aqui é o Hoary Bat, né? Lacílios cinereus, né? Isso que a gente viu de que hoje em dia eles são da Cyperus cinereus, né? Não, desculpe, Aeroestes cinereus, né? Oh, deixa lá, já me confundi aqui. Aeroestes, cinereus e da Cyperus ega, né? É, então Lacílios cinereus aeroestes, né? É, eles, mesma coisa, né? Bem peludinhos, né? Tem esse urupatágio bicolor, né? O, não, desculpe, as asas bicolores, o urupatágio bem peludo, que eles usam como cobertor, né? Eles moram nas árvores e normalmente estão sozinhos, né? Eles visitam cavernas no outono, mas nunca entram em prédios. Eles conseguem aguentar condições bem frias, né? Eles comem uma grande variedade de insetos, mas eles preferem mariposas, né? As mães deitam dois filhotes no final da primavera ou começo do verão, né? Os filhotes se alimentam durante o dia e ficam na árvore quando as mães vão se caçar de noite. Tem uma população no Havaí, né? A gente viu que é uma espécie nova, né? E eles são conhecidos em havaiano por o pé-a-pé. E é o único morcego que é nativo do Havaí. E está considerado ameaçado de extinção, né? Então, Lacílios cinereus, a gente viu que não é mais, é Aeroestes. E aqui, ó, com dois nenéns. Aqui o crânio, né? Eles têm esse crânio de gato, curto, né? Mordida forte, né? Agora, outras lacílios intermédios, né? São conhecidos como Seminole Bats, e eles têm uma coloração mais mahogany, né? É, cor de mogno, né? A distribuição deles é semelhante à do Spanish Moss, né? Que é esse leek, né? Que cresce nas árvores lá nos Estados Unidos, né? E a distribuição deles vai de Texas, né? Essa região aí, né? Carolina, Tennessee, né? E eles são muito parecidos com né? Os, as- os da América do Sul e da América do Norte, né? É, eles podem ser encontrados em Cuba, né? E tem de 2 a 4 filhotes por ano, né? Bom, a gente acabou, agora eu vou fazer uma pausa, né? Porque tem um outro lote de espécies, aí, inclusive epitésicos, que tem 35 espécies, né? Então, porque eu vou fazer uma pausa, né? Então, parar a gravação, interromper a gravação.